Olá! Nos últimos anos, os trabalhos científicos têm mostrado que existe um aumento real na expectativa de vida, que no Brasil é de 75 anos hoje. Acontece que as previsões indicam que deve existir um aumento disso logo logo. As pesquisas mostram que a expectativa de vida deve passar dos 80 a 90 anos em um curto espaço de tempo. Só que existe um grande desafio pela frente, e ele diz respeito à saúde. A saúde que não tem acompanhado esse desempenho. Um exemplo são as doenças crônicas e degenerativas. Elas já ultrapassaram em número as doenças transmissíveis. Esse cenário de aumento tem preocupado e muito tanto a Organização Mundial da Saúde como o Ministério da Saúde do Brasil. É possível melhorar esse quadro? Acreditamos que sim. É por isso que o Viva Bem nessa nova temporada pretende ainda mais ajudar quem está na maturidade a ter saúde e vitalidade. Somente dessa forma será possível fugir das estatísticas que hoje apontam que praticamente 90% das pessoas com mais de 60 anos têm alguma doença crônica ou degenerativa. Muitas pessoas costumam reclamar de tratamentos que não funcionam. Isso acontece por vários motivos. Um deles, e talvez o mais importante, é a visão de que cada doença é um fato isolado dentro do organismo. Não percebem, por exemplo, que o coração tem tudo a ver com os rins, com o fígado, com o cérebro. Na verdade, o que existe é um desconhecimento de que todas as doenças são processos integrados e complexos do organismo. O tema do nosso programa de hoje é um exemplo disso. A doença celíaca. A doença celíaca afeta o intestino delgado e é indetectada em pessoas geneticamente predispostas a ela. Ela surge pela ingestão do glúten por indivíduos com intolerância a essa proteína encontrada no trigo, no centeio, na cevada. Para falar sobre a doença celíaca, eu vou conversar agora com Isabel Costa Beber, nutricionista funcional. Tudo bem, doutora Isabel? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Nos apresente a doença celíaca, por favor. A doença celíaca hoje é uma doença com uma incidência bastante grande. Aqui no Brasil, a cada 200 pessoas, uma pode apresentar a doença celíaca. Como ela é uma doença genética, a cada 10 pessoas na família, uma pode ter essa doença. Interessante. Como é que ela afeta? Qual é o processo que acontece no organismo com a doença? Ela é uma doença inflamatória intestinal. Então, o que acontece? No intestino nós temos 7 metros quadrados de absorção. Né? Uma quadra de tênis? É uma quadra de tênis. E isso tem vilosidades, né? Tem dedinhos como se fosse vilos. Sim, para caber tudo dentro do intestino tem Exato, tem que ser tudo dobradinho, como uma gaitinha de palhaço, assim, né? De uma golinha. Então, o que acontece? Na doença celíaca, o paciente vai perdendo esses dedinhos, essas vilosidades, né? Vai, por inflamação do tecido, vai perdendo os dedinhos. Né? Certo, e aí isso vai comprometendo a absorção? Vai comprometendo a absorção, porque a pessoa vai tendo menor área de absorção. Certo, e qual é as consequências disso em relação à saúde? Várias doenças, né? Muitos sintomas, doenças como osteoporose, anemia, infertilidade, depressão, doenças degenerativas, muitas vezes com sintomas inespecíficos que aparecem no consultório. Me dá um exemplo. Por exemplo, assim, eu tive um caso de uma paciente com osteopenia, muito jovem, com 30 anos, apresentou osteopenia. A perda óssea, né? É uma perda óssea. É a pré-osteoporose, né? Numa idade jovem, Sim. né? Uma paciente magra, também assim, apresentava olheiras, fadiga, muita fadiga. Chegou no consultório e a queixa dela seria porque ela queria melhorar a fadiga dela, né? Mas me chamou a atenção que ela tinha essa perda óssea. Aí eu perguntei a ela, você tem reposição de cálcio, você tem reposição de vitamina D? Ela, sim, doutora, há 2 anos eu venho fazendo reposição e a minha osteopenia não melhorava. Não melhora. Aí eu comecei um tratamento com ela e eu observava assim que ela tinha, eu suplementava ferro, cálcio,
vitaminas e a comida, e também não melhorava aquele quadro dela. Daí, no final de um ano, a gente repetiu a densitometria e continuava apresentando aquela perda óssea, né? Aí eu conversei com ela para a gente investigar uma doença desabsortiva, porque se ela tem essa dificuldade, quem sabe se não teria, né? A gente providenciou os exames e realmente foi constatado que ela tinha anticorpos para a doença celíaca. Interessante. Né? Antes de continuarmos a nossa conversa sobre doença celíaca, vamos conhecer a história da Simone Folador, que desde 1 ano de idade sofre com a intolerância ao glúten. Por ser uma doença que ainda é objeto de estudo e tem diversos sintomas, muitas pessoas, como a Simone, passam anos sofrendo sem saber o motivo. De 1 ano aos 4 anos, eu fui aquela criança que vivia em hospitais, em médicos. Eu tinha muita diarreia, muitos gases, emagrecimento fortíssimo, bastante questão assim, de inflamação intestinal, e um emagrecimento e uma subnutrição muito fortes. Simone foi um caso de sorte, pois em uma das internações hospitalares, aos 4 anos de idade, um médico orientou uma dieta diferenciada, que sem saber acabou salvando a vida dela. Ele tirou o glúten sem pensar e sem talvez nem saber, porque nunca foi comentado isso, mas acabou tirando o glúten muito fortemente do meu cardápio em função dos alimentos que têm fermento. A minha segunda gravidez eu pesava 43 quilos. Então eu já estava assim, com bastante abaixo do meu peso, desnutrida, com carências nutricionais, e engravidei do meu menino. E aí essa gravidez foi assim, bem complicada. Eu passava praticamente toda semana em hospitais e médicos, e a minha obstetra, desconfiada que fosse até anorexia, e ela tentava, assim, me encaminhava para vários outros especialistas. Então eu fui para gastro, que me tratava também pelas dores abdominais e outras questões. Eu tinha úlcera, que eles acreditavam que fosse uma úlcera nervosa. Hoje a Simone conta com uma dieta balanceada que promove uma vida muito mais saudável. Vocês viram que é uma história muito interessante. Doutora, nós temos essas questões que não estão relacionadas diretamente com o problema intestinal, né? Sim. Da diarreia e tal, na maturidade ou outros quadros afetam também sem ser diretamente o intestino e que estão relacionados com a doença celíaca. Sim, a própria fadiga que eu falei antes, anemia. Antigamente, um sintoma clássico, foi o que foi citado na reportagem, era o baixo peso, né? Hoje tem pessoas obesas desnutridas, né? Doenças neurológicas como depressão é bem comum, porque como é uma doença inflamatória intestinal, 80% da serotonina é produzida no intestino. Ou seja, tem uma relação forte entre a produção de serotonina, os Com a neurotransmissores depressão, com a depressão. E que são formados no intestino. Sim, então quando você tem uma inflamação, você diminui essa produção de serotonina, você aumenta a chance de ter depressão. Então depressão também é um sintoma que não está ligado diretamente com a doença celíaca, mas também que pode acarretar. Ser consequência. Outros problemas? tenho um caso também interessante, que puxa um pouco com a reportagem, de uma paciente que me buscou também para fazer uma dieta, porque ela não conseguia engravidar. Interessante. E aí também, acompanhando os exames dela, eu observei que ela tinha um estoque de ferro muito baixo. Uma anemia crônica e um estoque de ferro sempre baixo, sempre baixo. Trabalhamos com suplementação de ferro, com uma dieta rica em ferro e não aumentava. Daí também me lembrei que infertilidade também é um sintoma de doença celíaca. Fui buscar diagnóstico de doença celíaca e essa paciente também apresentava doença celíaca. Então tive que encaminhar ela para um médico, onde foi feito todo o tratamento para ela melhorar junto comigo, né, a dieta e o trabalho do médico, e ela conseguiu engravidar. Então vocês veem que é muito interessante, outros fatores estão relacionados não diretamente com as questões intestinais, mas sim outras doenças estão ligadas, na verdade, com a doença celíaca. Nós vamos fazer um pequeno intervalo
e voltamos em seguida com o Viva Bem. Até já. Hoje a dica de receita do Viva Bem vai te ensinar a fazer uma tapioca. Ou melhor, eu vou aprender junto com vocês, porque quem vai nos ensinar é o Dr. José Irineu. A tapioca é uma farinha feita da mandioca que não tem nenhum glúten. Então eu vou ensinar para vocês a fazer um café da manhã, para acompanhar o café, o chá ou o suco que você toma. E não vai ter problema nenhum, eu vou fazer uma doce e uma salgada. Como é que nós fazemos? Ou 3 colheres bem cheias da tapioca, ou 5 rasas, colheres de sopa, certo? Para ficar bem grossinho. Eu gosto de fazer grossinho, os nordestinos que fazem muita tapioca fazem bem fininho. Eu, como não tenho prática, faço mais grossinho. Nós vamos usar 2 coisas junto com a tapioca. Normalmente se faz ela pura. Mas já que nós estamos ajudando a saúde, eu vou usar 2 elementos que são muito importantes. O primeiro, a chia, que ela tem um baixo índice glicêmico, é altamente proteico e tem muita gordura monoinsaturada. Então ela é excelente para o cérebro e para a saúde. Então uma colherzinha de chia, uma colher de cúrcuma. A cúrcuma é um poderoso anticancerínico. Você pode colocar em toda a sua alimentação. Quando estiver ficando quase pronto, você coloca a cúrcuma. Esses elementos você encontra em qualquer supermercado. A cúrcuma tem que ser pouquinho, porque ela é um sabor extremamente forte. E aí você mistura. Tá? Eu tenho o hábito de usar 2 elementos, tanto no fogão quanto aqui, para misturar, porque eu acho que facilita. Talvez pelo hábito de cirurgia, de fazer 2 instrumentos, um ajudando o outro, isso aqui ajuda. Você fica com uma cor bem bonita, ela fica bem interessante. Essa aqui vai ser o que nós vamos utilizar, nós vamos fritar. Nós vamos então passar para a frigideira para nós fritarmos a nossa tapioca. Então nós vamos colocar um fiozinho de óleo, ligamos o fogão, em fogo médio, e vamos colocar a tapioca bem distribuída, bem uniformemente. Ajuda com a colher. Ela é bem fácil. Como disse, eu gosto de fazer mais grossa. O gaúcho gosta de comer bastante pão, então tem que dar uma sensação de pãozinho aqui. Ó, é o suficiente. Ó. Você vê que 3 colheres dá. Aguarda um pouquinho. Ela começa a trabalhar e ela é uma cola. E ela vai então colando uma na outra, vai formando aquela gelatina, e então você vai tendo a possibilidade, daqui a pouco você vai virar. Vou usar uma pequena ajuda, vamos esperar ela fazer a liga, e em seguida nós vamos virar. Depois de uns 3 ou 4 minutos, ela já está no ponto de virada. Vamos, então... Eu não sou um panquequeiro, né? Mas... Ó, viramos. Mais 1 minuto desse lado e ela fica pronta. Então nós estamos com a tapioca pronta. Vamos colocar no prato. Ó, e está aqui a nossa amiga prontinha para ser usada. Primeira tapioca que nós vamos fazer vai ser uma tapioca salgada. Nós vamos usar tomate. Por que o tomate? Porque o tomate tem licopeno, um potente anticancerínico. Nós vamos usar o tomate e vamos usar sardinha. A sardinha é interessante, ela é desprezada porque parece uma comida de pouco valor, mas você sabe que a cada 100 gramas de leite, você tem 100 miligramas de cálcio. 100 miligramas. Na sardinha, você tem 500. Então, para quem tem alergia ao leite, a sardinha é um excelente substituto. E até com vantagens. Então, nós vamos usar vamos pegar um pouquinho
da sardinha. Vamos picotar a sardinha. Vamos pegar o tomate, pegar um pouquinho do azeite. Eu normalmente substituo, quando vem a latinha, eu retiro aquele óleo e coloco o azeite de oliva extra virgem, que é extremamente saudável. E vamos usar o tomate. Vamos pegar umas fatias de tomate. Meio tomate por pessoa é suficiente. Vamos picotar. Você, usando a sardinha com seu óleo, você já está... Não precisa botar sal, nem pimenta, nem nada, porque a sardinha já é temperada. Misturamos as duas. E colocamos sobre a tapioca. Deixa eu pegar uma colher maior. Instrumentos são sempre importantes. Você pode fazer a tapioca de duas maneiras. Pode fazê-la aberta ou fechada, dobrar como se fosse uma panqueca. E comer com a mão ou comer com garfo e faca. Aqui nós temos ela bem saudável. Ó. Ela é linda e extremamente saudável, não tem glúten e tem vários elementos. Tem cálcio, todos os elementos que você precisa. Certo? Agora vamos partir para a tapioca doce. Então, primeiro pegamos ou 3 colheres cheias ou 5 rasas da farinha da tapioca. Vou usar a chia, que é extremamente proteica, uma colherzinha de chá, e uma de cúrcuma, que é um poderoso, meia colherzinha, porque ele é muito forte, meia colherzinha de cúrcuma, que é um poderoso anticancerínico. E vamos misturar. Ela fica uma cor bonita, porque normalmente a tapioca ela é branca, que ela é feita pura. Essa, além de dar todos os elementos saudáveis, fica extremamente bonita a nossa tapioca. Nós vamos usar queijo branco. O queijo branco é o que tem menos calorias e muitos nutrientes. Para mim, é o campeão dos queijos. Tem fósforo, vitamina D, vitamina A, cálcio em grande quantidade. Ele é excelente para a saúde. Nós vamos usá-lo, vamos picotar. Vamos lá com a ajuda da colher aqui. Vamos picotar o queijinho. É uma delícia. Esse é o seu docinho. O que vai fazer para acompanhar o doce? Vamos colocar em cima. Com o que nós vamos acompanhar? Nós vamos acompanhar com mel. Porque o mel, ele é excelente. Vamos virar assim, eu gosto de virar mel, porque mel é bonito. Isso aí. O mel tem potássio, magnésio, sódio, cálcio e ele é um excelente probiótico. O que é um probiótico? O probiótico é aquele alimento que nutre as bactérias boas do intestino. Nós temos bactérias que fazem toda a nossa saúde intestinal. E temos uma coisa muito importante que a gente pode colocar, que vai dar um sabor e é excelente, que é a canela. A canela, ela tem duas coisas muito boas. Ela baixa o índice glicêmico, ou seja, o que tiver de caloria ele vai baixar. Ele acelera a queima orgânica, então ativa o organismo, principalmente para nós que estamos na maturidade, acelerar e ativar o organismo é muito bom, e ela também funciona como um excelente antioxidante. A canela é maravilhosa. Então, fizemos as duas tapiocas, a tapioca salgada e a tapioca doce. Fica o nosso recado e a nossa frase de sempre. Nunca esqueça que cuidar da saúde é um prazer. O Viva Bem está de volta e estamos conversando com Isabel Costa Beber, que é nutricionista funcional, sobre a doença celíaca. Doutora Isabel, nos deu uma apanhada agora sobre a parte do tratamento, né? Como é que ele acontece? O tratamento é dieta, né? É uma dieta isenta de glúten. O glúten é uma fração proteica de alimentos como trigo, centeio, cevada, malte e aveia, né?
É uma dieta onde a gente pede para os pacientes controlarem muito a leitura no rótulo. Porque mesmo você achando, eu vou comprar batata, uma batata frita. A batata frita não tem glúten. Sim, né? a batata não tem. Também não Só tem. que essa batata pode ser feita de uma massa de batata e nessa massa ter amido. Né? Sim, os fast food basicamente são feitos de massa. Ter uma farinha de trigo lá nessa batata. Então, toda pessoa não achar simplesmente assim, uma batata frita é isenta de glúten. Não, tem que ler rótulo. E também ter a contaminação cruzada, né? Por exemplo, assim, a contaminação cruzada. Você, quando vai executar pães, fazer pães, bolachas, biscoitos, tem que ser numa cozinha isenta de glúten. Não pode, por exemplo, fazer lá um bolo, daí lava a forma e daí já põe uma outra massa. Não, tem que lavar todo o ambiente, tem que ser estéril para poder produzir alimentos sem glúten. Porque mesmo poucas quantidades de celíaco, glúten já é o suficiente para... traços de glúten já é suficiente suficiente para desencadear. fazer a lesão, né? No intolerante não, mas no celíaco sim. Então, inclusive a aveia, que é um alimento que gera muita confusão, porque a aveia é um alimento sem glúten na origem do grão, mas quando ele é processado, ele acaba se contaminando, né, nos moinhos com o trigo. Assim, porque eles são produzidos no mesmo moinho que o mesmo trigo. Você moinho. faz o então trigo ele acaba e depois pegando você traços. Entendi. Então, no celíaco, ele não pode comer aveia. Já existe no mercado hoje aveia sem glúten. Ou seja, que são que foi processadas em processada lugares... moinho estéril. Entendi. Então, com certeza, essa aveia pode. Mas a aveia normal, que se encontra em supermercado, não pode ser consumida. Mas, assim, o que é importante, então? É você ter alimentos sem glúten, que hoje tem bastante, a oferta é enorme, né? Só que tem que cuidar que, como a oferta hoje é bastante ampla, tem muitos produtos sem glúten que não são de boa qualidade. Assim, porque você já tem a tendência inflamatória do paciente pelo glúten. Não tem glúten, mas tem outras coisas. Tem outros alimentos, por exemplo, tem corantes, tem adoçantes, tem gordura trans. Então, tem que observar neste rótulo que, além de não ter glúten, ele também tem que ter componentes que não são inflamatórios. Sim, senão você tira de um lado, é cobertor curto, né? Você tira de um lado e repõe e põe no outro. Aquela cola, né? Ele vai colando no intestino e vai provocando irritação. Diminuindo a absorção dos nutrientes. E o que é importante ressaltar para o telespectador, que doença autoimune normalmente não vem sozinha. Então, se essa pessoa tem uma doença celíaca, o profissional que for atender essa paciente, ela tem que ficar atento que ele pode ter uma nova doença ou ele já tem uma outra doença autoimune que não foi diagnosticada ainda. Ou seja, faz parte de uma bagunça do sistema imunológico. É uma bagunça. Você tem uma crise do sistema imunológico, que vamos dizer assim, o pilar central é a doença celíaca, e você tem outras doenças de autoimunes. É muito comum, paralelas. Por exemplo, a pessoa ter doença celíaca e ter diabetes tipo 2, ter doença celíaca e ter artrite reumatoide, ter doença celíaca e tireoidite de Hashimoto. Isso é muito comum o paciente você ter. Sabe que e ter diagnosticado somente uma. Claro. E não está relacionado com E não relaciona. Então, ou seja, sempre que a pessoa tiver uma doença autoimune, o recomendado é que ela pesquise doença celíaca também. Fique atento. Porque muitas vezes não melhora, exatamente porque a doença celíaca está batendo e destruindo o intestino dela. Exatamente. O aumento do consumo das farinhas, dos carboidratos, principalmente os refinados, e também os movimentos que se faz para melhorar a produtividade na lavoura, isso aumentou muito a quantidade de glúten nos cereais, né? Então, assim, o cereal hoje tem muito mais glúten do que tinha na origem, né? Só para te ter uma ideia, teve um livro que foi lançado agora há pouco, se chama Barriga de Trigo, né? E ele coloca lá que há 50 anos atrás, 1 quilo de farinha tu fazia um pão. Hoje, tu faz 120 pães franceses. Ou seja, a fermentação provocada pelo glúten, maior. ou seja, temos muito glúten. Esse então, é um problema da modernidade. Esse é o grande problema da doença celíaca, estar aumentando, e também a intolerância ao glúten, porque os alimentos hoje estão muito contaminados. É muita quantidade de glúten. É muita quantidade, não que a gente não consiga digerir o glúten, mas é que ele está numa quantidade tão grande que a gente acaba se contaminando. É o problema da modernidade. E a monotonia alimentar também. O que é a monotonia alimentar? A monotonia alimentar é a gente comer sempre as mesmas coisas. Então, aquela história de comer o café com pão todo dia de manhã, lanchar o pão na tarde, lanchar o pão de noite, né? Então, se expõe bastante ao pão, ou farinhas,
Então isso, porque um lanche mais rápido, né? Claro. Chega em casa cansado, o que é mais fácil fazer? Um sanduíche do que fazer um arroz com bifinho. Então vai no pão. No almoço também, às vezes não dá tempo, passa ali no posto, pega um sanduíche. Então a gente acaba se expondo demais, né, através do lanche, que o lanche é o mais fácil, e se expõe demais ao glúten. E o glúten hoje é um alimento altamente modificado geneticamente. Gostaria de agradecer a presença da Isabel Costa Beber, que é nutricionista funcional, que conversou com a gente sobre a doença celíaca. Como vocês viram, a doença celíaca, numa visão geral, ela vai provocar 3 grandes problemas. A destruição que a inflamação provoca. O consumo de energia, porque toda inflamação consome muita energia. Energia que vai faltar para o cérebro, vai faltar para o músculo, para as suas atividades. E em terceiro, a perda da nutrição, porque você não absorve os alimentos. E isso vai provocar falta de elementos químicos para manter e recompor o seu organismo. Nós temos uma visão de que o organismo é um sistema complexo. Um sistema formado por órgãos que trabalham em harmonia, em conjunto e num sistema de autorregulação para um objetivo comum, que é a sobrevivência. Sobrevivência que já foi de 30, de 50, hoje está em 70, vai a 90, 100, até 120. Como manter esta longevidade com saúde e vitalidade? Nós temos que trocar esse paradigma de esperar que as doenças locais apareçam para então tentar tratar, para investigar e regular tanto o nosso metabolismo, o nosso organismo, quanto o nosso estilo de vida, para que ele seja o melhor possível, para aí sim nós conseguirmos ter esta longevidade com saúde e com vitalidade que todos nós queremos. Muito obrigado e até a próxima semana.